Olha essa vista aí, pessoal. Massa. Isso aí é Diamantina, Minas Gerais. Então, pra quem não sabe, eu já morei aqui durante uns 3 anos, né? Eu cheguei a fazer ciências exatas na Universidade Federal de Diamantina. Foi uma época muito boa aí da minha vida e tal. E tocava, né, na noite, fazia conservatório, piano, violoncelo, tocava em orquestra, então fazia tudo junto, né? Exatas, mas tudo isso aí. Tinha meus vínculos também já com humanas, né? Eu já escrevia nessa época e tal. E enfim, foi um período muito produtivo, assim, inclusive que eu comecei a escrever mais ainda, né, do que eu já escrevia em Belo Horizonte. Então foi um dos períodos mais produtivos, assim, para mim, que deu digamos que um boom, né, nessa coisa filosófica e tal. Acho que muito inspirado por essas paisagens também, essa atmosfera daqui e tudo mais, né. Vou mostrar para vocês aqui o lugar que eu morei, ó. Morei nesse aqui, ó, esse local verde aqui. Lá dentro tem tipo uma kitnet, algumas kitnets, né? E a gente morava lá. A gente, que eu digo assim, eram várias kitnets, né? Cada um morava em uma kitnet, assim, umas 5. Então era um local, enfim, uma coisa pequena, assim, mas bem aconchegante. E, enfim, é uma nostalgia, né? Quando a gente volta e retorna ao lugar que a gente já morou um tempo e tudo mais, né? No caso aqui eu tô vindo para publicar esse último livro que eu lancei, então vou fazer uma publicação aqui. É um local que eu, né, ainda conheço muita gente e tal. E então é legal, assim, eu venho, faço esses projetos meus e ainda aproveito para rever o pessoal, os professores que foram professores da Exatas lá na época também, né? Então, enfim, rever essa galera toda é muito bom, e também conhecer novas pessoas aí, né? Ontem mesmo eu fiz lá a apresentação de piano e lancei o livro. E acabam indo outras pessoas também, a gente conhece e tal, troca uma ideia, né? É bem legal esses eventos. E hoje eu toco também um piano solo à noite aqui. Então eu vim para fazer a publicação, mais 2 eventos aí tocando piano. E esse vídeo então é um pouco para apresentar aí para você Diamantina. Vocês estão vendo aí um pouquinho da cidade e tal. Essa parte que nem é mais bonita, assim, na verdade é o centro histórico ali. Depois eu vou fazer um outro vídeo lá no centro histórico para vocês verem um pouquinho. Mas é um vídeo para refletir um pouco sobre essas questões também, de como é interessante, né, a gente ter vivido em um local e tal, e depois retornar a esse local e, digamos que, ver como as coisas permanecem, mudam, certo? Essa alternância das coisas, e ao mesmo tempo alguma coisa permanece, né? No caso de Diamantina é muito interessante, porque eu inclusive converso com o pessoal aqui, existe uma espécie de atmosfera no local que é muito peculiar, muito específica. Eu estava até conversando com uma mulher que me alugou o quarto que eu tô lá, e aí ela disse que a mãe dela sempre, quando vai chegando em Diamantina, ela sente justamente isso, assim, uma espécie de atmosfera do lugar, uma coisa diferente, assim. Não sei se é o clima exatamente ou o que é, mas vou começar a descer pro centro aqui. E então isso envolve, assim, e traz uma sensação muito interessante, né? E eu também, sempre quando eu chego aqui é a mesma coisa, e parece que é uma coisa que não muda, né? Apesar de toda a passagem do tempo, né? Eu já estou longe aqui há 10 anos, imagina, já estou no sul há 10 anos. Então eu morava aqui há 10 anos atrás. Eu sempre morei em BH, né, capital. Depois passei aqui na Federal e morei aqui 3 anos. Foi um dos melhores períodos, assim, pra mim, porque foi onde que eu comecei a morar sozinho, né, com meus 18 anos de idade, 19 anos, eu acho, já morava sozinho. E isso é interessante porque tem tudo a ver com o que eu falo no canal hoje, né, anos depois, né, mais de uma década depois, justamente sobre solitude, né, solidão, solitude e tal. E aqui em Diamantina foi onde que eu comecei a aprender isso. Inclusive meu primeiro romance, o Heitor, eu o considero como uma espécie de escola da solidão, que é um romance, né? O Heitor é um romance que eu escrevi justamente aqui em Diamantina. E parte da história do personagem ali é também uma espécie de aprendizado da solidão. Então eu aproveito que eu estava aprendendo isso, e as coisas que eu aprendi nessa época sozinho, ou então por leituras, né, observações, tudo, e tá tudo dentro desse romance,
toda essa questão de como desenvolver a solitude, né? De como o personagem vai passando pelos processos, né, da vida ali, enfim, vai mudando seus hábitos, vai reconhecendo algumas verdades, né, vai tirando outras coisas da vida e vai então se adaptando à solitude, né, vai aprendendo de fato a viver sozinho e tudo mais. E eu devo parcialmente isso a justamente essa experiência que eu tive aqui em Diamantina. Então é muito interessante, né, retornar depois e continuar andando sozinho aqui também, né. Isso é muito legal porque a gente vê que no fundo, apesar de tudo, né, a gente tem que ter um centro na vida que seja possível a gente estar sozinho em todos os locais, né? Mesmo que a gente conheça pessoas, tenha amigos, né? Poderia estar com alguns amigos aqui agora, por exemplo, mas preferi fazer uma caminhada solitária, né? Justamente para relembrar dessas coisas e observar também mais os locais, né? Às vezes quando a gente está falando com as pessoas a gente está muito mais distraído, né? Então quando a gente dá um passeio sozinho, isso aí traz outras apreciações, né? Vamos dizer assim. E aqui, justamente essa questão de ser uma cidade de andarilhos, né? Porque aqui a galera não era muito de ficar andando de carro, né? Igual BH, por exemplo. Não tem como você ficar indo a pé pra tudo, né? Que é longe. Aqui a galera anda na rua mesmo. Então, isso aí eu acredito que desperta também muito mais para as questões do pensamento, da reflexão. A gente observa a maioria dos filósofos, Nietzsche, etc. Todos eles falam muito de caminhadas solitárias, né? Ou até mesmo compositores. Beethoven tinha essa questão, este hábito, né, de todos os dias caminhar para compor. E eu acho que essa cidade aqui me trouxe mais ainda isso. Eu já caminhava bastante BH, mas aqui isso passou a ser um hábito ainda maior e isso me ajudou muito assim na época na escrita. Então, eu acho que as duas coisas, a caminhada com essa questão que eu estava falando anteriormente, dessa atmosfera do local e tal, e essa beleza também das montanhas aqui, uma coisa mais natural, né? Porque você tem a natureza muito perto também da cidade, e isso aí traz um sentimento mais idílico, digamos assim, que para quem escreve poesia é muito bom. Então, essa é uma dica aí também para vocês, que dependendo do que vocês querem para a vida, é interessante vocês procurem um lugar adequado, né? Não digo que tem que ser aqui, né, exatamente, mas às vezes a gente está num local que não é o local que nos vai inspirar para o que a gente realmente pode, ou seja, para o nosso potencial. Então a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar ligado também nisso aí, ou seja, qual tipo de local, qual tipo de pessoa, qual tipo, enfim, de vida, no geral, de hábitos, vão nos proporcionar a melhor potência, ou seja, aquelas potencialidades que estão em nós, elas têm que sair de algum modo, né? Elas têm que se libertar, senão a gente fica ressentido. E então a gente deve procurar justamente os locais que despertam isso aí na gente, né? E uma coisa que eu também fui feliz aqui em Diamantina ao voltar para cá é ver que a cidade progrediu, porque tem cidades que a gente vai e volta e você vê que ou a cidade fica igual ou ela piora, né? No caso aqui de Diamantina foi o contrário, assim, eu percebi que as coisas estão melhorando, tem mais coisas de obras, né? Obras grandes, bem acabadas, e o comércio está crescendo, o turismo também tá alto e a cidade está mais bonita, assim. Então tá melhor cuidado e tal, e é interessante, né, que a gente fique feliz com o progresso também dos locais em si, né? E a gente pode fazer a pergunta, por que a gente tem uma felicidade com outras coisas, né? Porque isso parece, pelo menos em termos mais rasos, ser algo não egóico, né? Porque se fosse tudo apenas egóico, a gente poderia se fazer essa pergunta, tudo egoísta, só o nosso próprio progresso seria o que a gente desejaria, a gente não ficaria feliz com o progresso das coisas, né? Então a gente pode fazer essa pergunta. Mas a resposta que eu vejo é justamente uma resposta que parte do egoísmo. Ou seja, a gente tem um prazer com um progresso alheio, por exemplo, o progresso de uma cidade, o progresso das próprias pessoas, se a gente pensar bem, né?
Claro que existe a inveja, né? Existe tudo isso. Mas eu digo que a gente pode estar acima dessas coisas também. Eu mesmo já fiz um vídeo sobre isso. Ou seja, que a gente não precisa ter inveja, porque existem meios para se superar esses pensamentos mais mesquinhos, digamos assim, né? E muito disso está então numa resposta que eu vinculo duas coisas, que é a potência, a universidade aqui, ó. A primeira universidade que a gente teve em Pelotas foi essa aqui, do centro, né? Hoje tem um campus que está mais longe da cidade, mas o campus principal no passado era esse aqui do centro, ó. Se eu não me engano, foi o primeiro curso de odontologia, não sei se é de Minas ou do Brasil, tá? Mas é um dos dois, então ficou muito famoso assim na época e tal. E, enfim, muito legal, né? Aqui também tem um vínculo muito forte com o Juscelino Kubitschek, né? Que foi ele nasceu aqui em Diamantina, tem a casa dele, casa do Juscelino e tal. É interessante a questão histórica aqui, né? É uma das cidades históricas mineiras mais importantes, com certeza. E o que eu estava falando é o seguinte, eu percebo isso como um vínculo entre o egóico e a questão da potencialidade. Porque o que acontece? Na verdade, a gente não sai da esfera egóica quando a gente tem o prazer com o progresso alheio. Por quê? Porque este progresso ele também representa o nosso progresso, certo? Se eu tivesse uma cidade ruim, se tivesse pessoas ruins perto de mim e daí em diante, tudo seria pior na minha vida, né? Então, quer dizer, é algo nosso espelhado no mundo. A gente quer o melhor pra gente, então parcialmente a gente também quer que as coisas prosperem de algum modo, certo? E eu ligo isso à questão da potência, no sentido de que, na verdade, quanto melhor os locais, os lugares, etc., né? Na verdade, o que a gente tem mais? A gente tem mais possibilidade de coisas, né? Ou seja, uma potência maior. Então, a potência do local, ela aumenta a potência do indivíduo. Por exemplo, não adianta você ter um talento e morar num lugar que ninguém dá não dá nenhum suporte a esse talento, ou não se interessa por ele, etc. O que os artistas, né, geralmente fazem, ou os cientistas também, tudo. Eles vão procurar um lugar que se adeque ao talento deles, certo? Então, geralmente, por exemplo, por isso que você vê que Paris era, no século XIX, muito procurado pelos artistas. Por quê? Porque lá você tinha, de fato, um público que demandava aquilo ali. Outros locais, muito menos. Ou seja, o progresso daquele local ali, em termos estéticos, artistas, etc., era bom para os artistas. Porque os ajudava, né, a divulgar seus trabalhos e tudo mais. Então, quer dizer, tá tudo muito junto, né? Então, apesar da gente ter que realmente partir da esfera individual para entender as coisas, do egóico, etc., porque sem ele, de fato, a gente cai ou no coletivismo ou em outras coisas que não estão muito perto da realidade, né? Efetiva, vamos dizer assim. Nós temos que olhar o todo e também fazer essa ponte, ou seja, o que no todo pode fazer essa ligação entre o indivíduo egóico, o egoísta, né, o singular, o eu próprio e daí em diante, uma linguagem stirneriana, né, vamos dizer assim, e o que nos liga a este todo, ou essa coisa maior, digamos assim, que não necessariamente nem é a sociedade em si, né, mas é mais do que a própria sociedade, porque a sociedade a gente pensa em pessoas, mas quando a gente pensa, por exemplo, na arquitetura, ou nos locais, ou até no que a natureza produziu, isso ultrapassa a própria questão da sociedade em si, ou das pessoas, né? Do humano, vamos dizer assim. Isso pode incluir até animais aí dentro, né? Então, quer dizer, a potência aumentada dessas coisas, ela aumenta a nossa potência também, em muitos aspectos. Não vamos dizer sempre, né? Você pode morar num estado que tem uma potência muito grande tecnológica e, no entanto, ele te escraviza. Isso é possível também. Mas, igualmente, é possível, né, você ter um local com mais possibilidades, portanto, onde você tem uma potência maior nesse sentido aí. Então, eu interpreto por esse meio, né? Se você tiver outra interpretação aí do porquê a gente tem esse prazer também em ver o crescimento e tal, alheio ou da cidade, etc., vocês coloquem aí nos comentários. Então é isso, pessoal, ó. Olha que legal as construções aí históricas, ó. Tudo isso é
muito típico aqui de Minas, né? Isso aqui você não vai ver em nenhum outro lugar do Brasil. Esse tipo de arquitetura exatamente assim, né? Talvez você tenha variações disso, ó, pra lá. Talvez você tenha variações disso, ou coisas parecidas, né? Mas isso aqui é muito típico mineiro. Olha aquelas casas lá pra cima, que legal. Aquelas de lá, aqui ó. Não sei se dá pra ver aí, mas é muito interessante esse tipo de arquitetura. Então aqui é assim, você anda e você tá sempre vendo. Os locais são muito legais, isso aí inspira bons pensamentos, né? E o clima também é muito bom. O clima aqui ele não é muito quente, não é muito frio. É diferente do sul, por exemplo. Então isso aí também é um ponto muito bom aqui de Minas em geral, né? A Diamantina é bom porque é até um pouquinho mais frio do que no resto. Eu prefiro, eu não gosto de calor. Então isso aí dá uma ajudada. Mas é isso, pessoal. Depois eu vou fazer mais vídeo aqui pra vocês. Esse aqui foi mais informal, assim. Desculpa aí também pelo barulho, porque eu tô sem o microfone aqui, só tô com meu celular. Mas então vou fazer mais alguns vídeos aqui em Diamantina e depois retomo normal os vídeos do canal. Beleza, pessoal? Até mais!